Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um domingo abençoado, precioso, de podermos estar estudando, meditando, aprendendo mais um pouco da palavra de Deus, da eterna palavra de Deus, e fazendo um ajuste na nossa cronologia de estudos. Deixei a revista com o irmão Zé Vitor, e quando ele mandou a foto, a primeira lição da nova revista, que está aqui nas minhas mãos, é a introdução ao Novo Testamento, que vem falando de Mateus, Marcos, Lucas, João, enfim, todo o arcabouço histórico, cultural, político, social, que vem dando a entrada, preparação para aquilo que viria a ser a chegada do Messias. Então essa aula foi dada há 3 domingos atrás, e aí, como eu não estava com a revista, eu peguei para dar a revista e dei aula de Marcos domingo passado, Então hoje vamos estudar a revista da aula de Mateus, que é o estudo número 2. Você que baixou o PDF, colocamos no grupo da igreja. Por isso que é importante você estar no grupo do WhatsApp oficial da igreja, porque ali estão as informações importantes da igreja. Então o irmão Zé Vitor já colocou o PDF completo da revista no grupo da igreja. Eu já avisei o irmão Raione que ele vai estar colocando na ordem cronológica correta depois, para depois, daqui a 1 ano, 2 anos, alguém for estudar, saber que na sequência vem primeiro a preparação, introdução, depois o livro de Mateus, Marcos, e aí em sequência Lucas, João. Ok? Então, quando estamos falando de Mateus, o título da lição é o Evangelho do Reino. E eu me lembrei desse cântico do Davi Sassi, é um cântico muito lindo, nós já cantamos aqui na igreja algumas vezes. Aliás, esse CD é um CD muito especial, fala sobre o reino de Deus que é estabelecido, e Mateus fala sobre isso. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não os deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
Obrigado, Deus, por essa manhã preciosa. Obrigado por cada irmão que está conectado nessa hora, louvando, exaltando o Teu nome. Mais uma vez me coloco de joelhos na Tua presença, clamar, interceder por cada súplica, por cada pedido de oração. Temos orado pelos enfermos, temos colocado a vida de cada irmão que precisa do milagre do Senhor na Tua presença. O Senhor vem estar cuidando, curando, fazendo o Teu milagre na vida de cada um, dos que estão agora online, dos que estão pedindo por parentes, daqueles que precisam do agir do Senhor. Nós entregamos ao Senhor, nós clamamos e pedimos mais uma vez nesse domingo a Tua mão poderosa agindo, operando milagres, fazendo a obra poderosa de que só o Senhor pode fazer. Nós confiamos em Ti e pedimos agora também os nossos olhos espirituais, nossa mente conectada na Tua palavra, para entendermos e compreendermos mais uma vez o ensino da Tua palavra em nossas vidas neste domingo. Em nome de Jesus, amém. O Evangelho do Reino, Mateus. Texto principal do nosso estudo, Mateus capítulo 4. Leia junto comigo. Mateus 4. Se você perdeu alguma aula, não pôde assistir em algum domingo, a vantagem do culto online é essa. Você pode repor essa aula, Você pode assistir depois e pegar a sequência. Mateus 4:17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, em Mateus ele estabelece esse novo paradigma. Capítulo 5, versículo 3. Jesus, vendo a multidão, subiu no monte, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, você vai aprender e vai descobrir essas citações em Mateus. Capítulo 3, versículo 2, João Batista, que preparou o caminho, que veio antes de Jesus, diz, versículo 1 e 2, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado, chegou o tempo, este é o momento que vocês vão conhecer, aprender o reino dos céus. Então, quando nós entendemos isso, vemos algumas características peculiares, como está aqui no nosso texto da revista. O descreve como uma biografia teológica. Sua narrativa se destaca dos outros evangelhos, conforme podemos ver nos itens que se seguem. Há um primeiro interesse messiânico. Os cristãos primitivos tinham um interesse especial nas profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas em Jesus Cristo. Mateus introduz citações diretas do texto hebraico por meio de fórmula para que se cumprisse. Tais expressões aparecem ter feito parte de uma coleção prévia e ilustram a forte convicção dos cristãos sobre a conexão íntima existente entre o cristianismo e o Antigo Testamento. São evidências do mais antigo credo da igreja primitiva, que fala que Jesus é o Messias. Então, Mateus tem essa característica messiânica forte, Segunda característica, particularismo e universalismo, Ele diz que nenhum jota ou tio da lei será mudado. Segunda coisa, os escribas e fariseus ocuparam a cadeira de Moisés e seus ensinos devem ser observados.
Terceiro, Jesus paga o imposto do templo, capítulo 17, 24. Jesus observa os mandamentos. Jesus declara que foi enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A genealogia de Jesus é derivada de Abraão, e esta está arranjada em 3 grupos de 14, como no estilo rabínico. Costumes e frases judaicas são introduzidas sem qualquer esclarecimento. Os exemplos poderiam ser multiplicados. Por outro lado, o Evangelho de Mateus é significado pelo fato de apresentar a mensagem universal do cristianismo, né? Primeira coisa, o cristianismo é visto como Israel ideal, mas também como um novo Israel, liberto do ambiente do restrito ao qual emergiu. Os gentios rendem homenagem a Jesus por ocasião do seu nascimento, capítulo 2, versículo 1, os magos do Oriente, né? Quando a vida de Jesus corre em perigo, é uma terra gentílica, o Egito, que oferece asilo e proteção. Então é por causa da fuga para o Egito que Jesus tem proteção, Jesus pequenininho com Maria e José. No fim do seu evangelho, Mateus registra a grande comissão, Mateus 28, o ataque de Jesus aos fariseus, a parábola da vinha. Nesses pontos e nesses exemplos poderemos ser multiplicados com essa visão mais universalista que decorre da própria natureza da vida e missão de Jesus. Elementos eclesiásticos. Apenas Mateus, entre os evangelhos, registra um ensino específico sobre igreja. Muito importante isso aqui. Mateus 16, 18, que eu leio aqui sempre, na época do aniversário da igreja, então eu gosto muito de ler, eu quero ler com você agora, né? Jesus respondendo disse, versículo 16, Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse, bem-aventurado és Simão, porque não foi carne nem sangue que revelou, mas meu Pai que está nos céus, porque eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quando eu leio Mateus 16, 19, eu tenho que lembrar de chave de Davi. Apocalipse 3, 7, que diz que eu te darei as chaves do reino, a chave de Davi, e tudo que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que está ligado na terra será ligado no céu, o que está desligado na terra será desligado no céu. A palavra de Jesus sobre a igreja com autoridade espiritual de estabelecer o reino de Deus. Só em Mateus nós encontramos esse relato. Eclésia, o termo eclésia, né? Chamados para fora. Por isso que igreja não é templo, igreja não é construção, igreja não é prédio. Igreja sou eu e você nesse tempo de pandemia, nas células, nos discipulados, no dia a dia, vivendo o evangelho prático, sendo instrumento de Deus e abençoando vidas. Quarta característica, o interesse escatológico, né? A parte apocalíptica de Mateus é mais extensa do que a de Marcos. Alguns autores sugerem que Mateus reflete um período de profundo interesse apocalíptico na vida da igreja. Propósitos destinatários. Mateus escreve o seu evangelho sobre um ponto de vista definido. Ele pretende mostrar que os eventos principais na vida de Jesus aconteceram em cumprimento às profecias do Antigo Testamento. O autor é um judeu escrevendo para judeus. Parece que houve também um propósito apologético, com a finalidade de municiar os cristãos com citações das Escrituras que os ajudassem a fazer frente às críticas dos judeus. Alguns autores mencionaram que o autor teve um propósito litúrgico ao escrever o seu evangelho. Nesse sentido, ele teria sido realmente mais um editor que procurou colocar o material narrativo disponível em uma forma mais apropriada para o uso litúrgico da comunidade. A datação por volta de 60 anos depois de Cristo, né? Mateus tenha sido o autor desse evangelho, que tem o seu nome. À luz da evidência da tradição, perde força o argumento que ele defende a ideia de uma autoria anônima. Não é o seu nome que traz a autoria desse escrito.
A forma literária de Mateus tem um plano cuidadoso de narração. O autor revela ser dotado de uma mente surpreendentemente metódica. Ele apresenta uma alternância de grandes blocos de discurso voltados para o ensino e sessões narrativas. Ao fim de cada sessão, uma fórmula semelhante, elaborada com o propósito de unir o material narrativo com a sessão de ensino, formado uma sequência mais natural. Capítulo 7, capítulo 11 em diante. Cada fórmula é um elo literário que ajuda a dar continuidade ao todo e ilustra a habilidade do autor. Conteúdo resumido de Mateus. Primeiro, a revelação do rei. Capítulo 1, de 1 a 10, como eu já citei aqui, Mateus não poderia começar falando para judeus, estabelecendo que Jesus veio para estabelecer o seu reino para o reino dos céus na vida dos judeus, sem antes começar dizendo a genealogia de quem era esse Cristo. De onde veio esse Cristo? Esse Cristo veio do nada? Esse Cristo surgiu na história, caiu de paraquedas ali em Nazaré, nasceu em Belém Efrata por acaso? Não. Então, Mateus vai puxar na história. E a história é a mãe de todas as matérias por causa disso. Por isso que a história é maravilhosa, porque ela explica tudo. Ela dá fundamento para o que está acontecendo, de onde veio e por que veio. Então Mateus começa, livro da geração de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Dai, vai embora, né? Todas as gerações, versículo 17, de Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia para até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento desse Cristo, desse Messias, aconteceu assim. Ele começa a narrar, né? Maria, esposada de José. Então, Mateus precisa trazer a história da família de Jesus, a sua origem judia, como filho judeu, como nascido de judeu, que veio estabelecer o reino. No capítulo 2, falando dos magos do Oriente, diz assim o versículo 2: e perguntaram, onde é que está aquele que é nascido rei dos judeus? Os magos perguntando, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. O rei aqui não sou eu, que sou Herodes? Como é que esses caras vêm lá do Oriente, lá e estão perguntando, onde é que nasceu o rei dos judeus? Herodes entra em crise. Quem é esse novo rei? E aí vem a ordem para matar todas as crianças, e Jesus tem que fugir para o Egito. Como falei aqui, uma nação gentílica, o Egito vai abrigar e salvar e proteger o Messias. Então, Mateus começa estabelecendo a revelação, o nascimento do rei, nascimento miraculoso por Maria, engravidada pelo Espírito. Ele narra isso. O início do seu ministério de pregação, de cura e chamado dos seus discípulos marca uma investidura definitiva para a manifestação do reino. Seus princípios, Sermão do Monte, contém as normas e os princípios pelos quais os cidadãos do reino devem nortear suas vidas e comportamento. Viver de acordo com essas normas e princípios constitui por si só uma vida de bem-aventurança. A radicalidade da obediência ao reino é explicitada, seu poder, o poder do rei é demonstrado sobre o indício, sobre a distância, sobre a doença, sobre os discípulos, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a morte, sobre as trevas, sobre a mudez. Os discípulos aprendem a força restauradora do perdão. O rei anuncia o seu programa de proclamação do evangelho do reino. Eu já falei aqui nesse púlpito algumas vezes, vou falar de novo, enjoado que eu sou. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7 precisam ser leitura obrigatória, se não semanal, pelo menos mensal. 3 capítulos da Bíblia, no qual está o principal tratado teológico de Jesus, com regras, princípios, estabelecimento dos valores do reino que ele estava chegando para implantar.
Ele estava dizendo com o Sermão do Monte: olha, vocês esquecem tudo que vocês ouviram até agora, esquecem tudo que vocês aprenderam deste mundo, dos valores deste mundo, porque eu vim trazer um novo reino, eu vim trazer um novo paradigma, eu vim trazer novos princípios para vocês. Aí ele ensina, né, a orar. Começa com as bem-aventuranças, sal da terra e luz do mundo, oração, jejum. Fala de ansiedade. Você está ansioso com a pandemia? Você está preocupado com o dia de amanhã? Vai ler o Sermão do Monte, meu querido. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, disse Jesus no Sermão do Monte. O Senhor, o Deus que está cuidando dos passarinhos, está cuidando de todas as coisas. Eu não preciso ficar ansioso e preocupado com nada. Segundo conteúdo resumido é a rebelião. Então, primeiro a revelação do rei, depois uma rebelião contra o rei a partir do capítulo 11, né? Porque agora ele começa a falar algumas coisas sérias, né? E os homens não aceitam. Eles vão rejeição do seu mensageiro. João Batista exerceu um ministério preparatório para o Messias. Multidões se comoveram com sua pregação. Seu ministério, Jesus não seguiu de forma estrita o modelo proclamado por João para o Messias. João envia discípulos a Jesus perguntando se ele é realmente o Messias. Jesus responde à luz do seu próprio ministério. Depois, falando ao povo, destaca a grandeza do ministério de João. E é nesse contexto que começa a incoerência do povo que rejeitou tanto João quanto era de comportamento diferente, né? Pouco esquisito, gafanhoto, mel silvestre, falando no deserto, mas também rejeitou Jesus, que tinha um relacionamento mais aberto com o povo. Então acontece a negação do mensageiro, que foi João Batista. Depois há uma negação das obras. Há uma série de ais sobre Corazim, Betsaida e Cafarnaum, onde Jesus realizou numerosos milagres. Também ali foi rejeitado. Isto é evidência de que nem sempre o apelo dos milagres produz fé. A sessão termina com um momento íntimo de Jesus com os discípulos, quando ele profere seu convite universal para todos os cansados e oprimidos. Versículo 25, 20. Vinde a mim, 28. Todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, finalzinho do capítulo 11 de Mateus. Há um ataque à sua pessoa, há uma recusa aos princípios de Jesus. Então, já há uma dificuldade com aquilo que ele está ensinando, por parte dos fariseus, daqueles defensores da lei de Moisés, que estavam esperando um outro Messias, que eu já expliquei em aulas anteriores. Quarto conteúdo resumido: a retirada do rei para ficar só com os discípulos, capítulo 14. A rejeição total do rei, né? O reino de Deus será tirado. Conflito com os líderes judeus. A mensagem profética, o sofrimento e morte de Jesus. E por último, o último conteúdo resumido de Mateus é a ressurreição e exaltação do rei. A conquista sobre a morte, porque a morte não poderia deter o autor da vida, o autor e príncipe da vida. A tentativa de mistificação, em lugar de se arrependerem pelo erro cometido ao matarem Jesus, os líderes religiosos judeus tentaram abafar o fato, comprando testemunhas falsas. Pouco a pouco, porém, a realidade histórica da ressurreição se impõe. Até isso eles fizeram. Capítulo 28, versículo 11. Vamos lá para o finalzinho. Capítulo 28 de Mateus. E eu quero destacar esse capítulo tão importante, né? Diz lá assim: a mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes todas as coisas que haviam acontecido. E congregando eles os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando. Tem corrupção no Brasil, irmãos? Tem político em ano de eleição comprando voto no Brasil por R$50? Vai ter esse ano aqui em Santa Maria de novo, em Campos, no Brasil inteiro? Sim, infelizmente, para nossa tristeza. Mas na época de Jesus também tinha.
Só que tem um detalhe: quem está fazendo isso aqui não são políticos, não, são os homens de Deus. Botar tem aspas aqui, né? Os doutores da lei, aqueles que mandaram, né? Entregaram Jesus, denunciaram Jesus, né? Como alguém que se dizia filho de Deus e que não era filho de Deus, coisa nenhuma, que se dizia maior que Moisés, enfim, todo o debate travado em Mateus com os líderes daquela época contra o Messias. Então essa turma boa vai fazer isso. Deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite aqui os seus discípulos, e dormindo nós roubaram o corpo dele. Olha, gente, foi isso que aconteceu. Foi verdade, a gente estava dormindo, nós cochilamos um cadinho aqui. Os discípulos chegaram aqui, a gente ficou dormindo, empurraram a pedra, roubaram o corpo dele. Isso foi o que aconteceu, a verdade é essa. Versículo 14: se isso chegasse ouvido pelo governador, nós persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Só que mentira tem perna curta. E Jesus sabia disso, tanto que ele volta naquele período de 40 dias e aparece aos discípulos de novo. Entra naquela casa, conversa com eles no caminho de Emaús, vai na beira da praia, acha aquele peixe com Pedro, trata a vida de Pedro, para que as mentiras acerca da sua ressurreição fossem completamente destruídas. Terminando o livro de Mateus, Jesus confere autoridade e poder aos seus discípulos para a sua missão. E os 11 discípulos, estou lendo Mateus 28, 16, partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, antes de ascender aos céus, de forma visível, Jesus aparece aos seus discípulos, segundo o relato de Lucas, no livro de Atos. Pelo espaço de 40 dias, o tema central desses encontros era o reino de Deus. Finalmente chegou o tempo da volta de Jesus para o Pai Celestial, quando ele comissiona os discípulos a iniciarem um programa de expansão da mensagem do reino pela pregação de testemunho. Esse programa somente será completado por ocasião da volta de Jesus. A comissão de Jesus aos discípulos se fundamenta em sua autoridade, que é total na dimensão da história dos seres humanos na terra, como também nos céus. Jesus garante a sua presença junto aos discípulos todos os dias, até a consumação da história. Mensagem para hoje, Mateus. A mensagem de Deus é para todos, judeus e gentios. O nascimento de Jesus foi um acontecimento cósmico que trouxe os magos do longínquo Oriente até Belém. Este fato simboliza o caráter universal do Evangelho. 2. O poder de Jesus é soberano sobre a história. Derrotou Satanás, curou toda sorte de moléstias, enfermidades entre o povo, expulsou demônios, deu ordem ao vento, às ondas do mar, ressuscitou mortos, ele mesmo ressurgiu dentre os mortos, ascendeu aos céus. Quem é como o Rei, o nosso Deus? Quem é como Ele? Quem é este que anda sobre o mar? E aquele hino louvor diante do trono nós cantamos aqui, né? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para nos salvar, nos libertar. Este é o Senhor poderoso. Última mensagem de hoje de Mateus para nós: devemos levar a mensagem do Evangelho a todos. O escopo de nossa missão é o mundo todo. Essa missão continua na tarefa da igreja até os dias de hoje e até eternamente, porque estamos como igreja hoje. Daqui a 100 anos, Jesus tiver voltado, esse evangelho continuará sendo pregado e anunciado a todas as nações. Amém? Nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder dos joelhos que se dobram. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa oportunidade preciosa. Muito obrigado por esse tempo de estarmos mais uma vez nesse domingo de manhã estudando a Tua Palavra, aprendendo a Tua Palavra, conhecendo a Tua Palavra e vivendo a Tua Palavra, porque nós não queremos apenas ouvir, Pai, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, de sermos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes. Quando o Senhor diz em Mateus: ide, fazei discípulos em
todas as nações, preguem o Evangelho, ensinem, batizem. Nós queremos obedecer a Tua palavra. Eu te louvo, Pai, por poder já ver uma nova turma de batismo se completando. Daqui a alguns domingos, uma outra turma linda passando pelas águas, em obediência à Tua palavra, em cumprimento às Tuas ordens. Como igreja estamos aqui, atendendo ao Teu chamado, atendendo o propósito para o qual nós existimos. Muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que separou esse tempo para estarmos juntos, estudando o livro de Mateus, nesta manhã preciosa de domingo. Abençoa o nosso domingo, tudo que queremos fazer hoje. Mais uma vez, prepara um banquete espiritual às 18 horas, quando mais uma vez o Senhor há de falar ao nosso coração, poderemos sentir Tua presença aqui neste lugar, porque o Senhor tem manifestado a Sua glória. Oh Deus maravilhoso, muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida ricamente. Se você não se inscreveu no canal e está no YouTube, se inscreva nesse canal. Tem também um link para você, a conta da igreja, para você fazer uma oferta, entregar o seu dízimo também com muita alegria no seu coração. Um bom dia em nome de Jesus.